dia a todos. Meu agradecimento ao ministro Luiz Felipe Vieira de Mello pelo convite à Polícia Federal e direcionado à nossa diretoria de inteligência policial aqui em Brasília. Minha saudação ao desembargador Manuel, também uma satisfação muito grande estar ao seu lado aqui na mesa. Elogiar a iniciativa, a ideia do seminário, enfim, diferenciado, de grande importância para a magistratura. E, mais uma vez, é uma honra para a Polícia Federal poder agregar um pouco ao evento, né? Eu estou com uma missão muito difícil, que é suceder o doutor Eduardo Bittar, que fez um trabalho excelente, né? Vou tentar, na medida do nosso tempo, chegar pelo menos a 30% do que ele fez, e já para barganhar aqui com o nosso presidente da mesa, vou dar uma lembrança aqui para ele da Polícia Federal. E no final também vão ser sorteados 2 livros de uma pesquisa resultante do mestrado que a gente fez em Portugal sobre as redes sociais e a promoção do terrorismo, né? Então, dando início à nossa participação, nossos objetivos pontuais aqui na nossa palestra. O primeiro deles é discutir as potencialidades da internet e, assim, caracterizando também o poder, né, das redes sociais. Caracterizar o que vem a ser engenharia social, que é um termo novo, mas de muita importância, e apresentar os seus riscos, notadamente no aspecto da magistratura. Apresentar uma casuística bastante simplificada, mas que visa a discussão das implicações das redes sociais para a segurança dos magistrados, mas também trazer à baila um aspecto relacionado ao direito de manifestação dos magistrados. Bom, se a gente for tratar aqui sobre internet, eu sou da área do direito, eu vou ter uma dificuldade muito grande em conceituar a internet, né? Mas é fato que cada um de nós aqui sabe muito bem o que ela oferece, né? O doutor Eduardo foi muito feliz aqui na apresentação, mas a internet, enfim, ela representa um poder altamente desregulado, vamos dizer assim, tem um acesso muito fácil, na medida em que ele atinge uma grande audiência, né? Tem um baixíssimo custo de manutenção. Quando existe esse custo, ele gera uma capacidade de que se moldem os meios de comunicação em massa, né? Esse é a característica principal da rede mundial. Na pesquisa que a gente fez sobre terrorismo, a gente cita um professor israelense, Gabriel Weiman, que fala justamente, traz um aspecto de 2015, na qual ele refere que a internet ultrapassou as formas convencionais da mídia, como livros, revistas, televisão, transformando-se na principal plataforma de pesquisa e entretenimento, apresentando justamente a facilidade de uso e um baixíssimo, quando existente, custo, né? Então, esse é um aspecto que a gente gostaria de trazer para reflexão, né? As famílias, a nossa geração anterior, podemos dizer assim, nós nos reuníamos, né, para ver o noticiário, para ver televisão, em volta do sofá da nossa casa. Hoje em dia, pouquíssimas famílias fazem isso. Normalmente, quando chegam em casa, quando se reúnem, cada qual com o seu smartphone, com o seu tablet, e fazem pesquisas individuais. E curioso que também, eu estava falando agora, a gente estava trocando cartões, um do lado do outro, cartões virtuais, um mandando pelo smartphone para o outro. Então, isso é um aspecto que mostra o quanto o mundo está diferente, quanto a nossa geração rapidamente ela seguiu um rumo que até pouco tempo era inimaginável, né? Como já definido, ela ultrapassa, em 2015, todas as formas convencionais de mídia, o que mostra o poder da internet. E aí a gente chega na discussão da segurança da internet, né? Será que esse ambiente é seguro? Ao final da nossa apresentação vai ficar bem claro que não, né? Mas a gente tem que fazer uma abordagem conceitual, né? Então, evidentemente que ela não é segura. A gente traz aí uma imagem de uma granada misturada com um teclado de computador, justamente para dar essa visão, literalmente a visão do risco que a internet oferece à população como um todo, né?
E aí, notadamente, isso é a nossa pesquisa, a internet, ela está muito relacionada a uma nova onda de terrorismo contemporâneo. No livro que eu escrevi, que foi lançado agora, a gente fala justamente que os grupos terroristas, na busca da radicalização, eles usam as redes sociais de uma forma determinante para recrutamento de novos extremistas, né? Esse recrutamento, para os senhores terem ideia, ele está cada vez mais precoce. E aí a gente pode questionar, poxa, mas a internet, somente as organizações terroristas souberam se adaptar a essa globalização virtual, né? Infelizmente não, as organizações criminosas também se adaptaram e moldaram os seus objetivos de uma forma muito perigosa. A Deep Web, a gente pode referir aqui rapidamente, né, esse ambiente negro da internet, o ambiente invisível. Nele, uma série de organizações criminosas, máfias, crackers, enfim, tráfico de drogas, ele é muito destacado nesse ambiente, que é de difícil também investigação, né? Claro que não é o nosso aspecto tratado da investigação, mas o fato que é um ambiente muito dificultador de qualquer tipo de enfrentamento dessas organizações. E aí nós chegamos nos crimes virtuais, né? O Dr. Eduardo também referiu muito bem. E crimes virtuais relacionados a, vamos dizer assim, a pessoas físicas e a instituições financeiras, né? Esse foi o início dessa temática dos crimes virtuais, que foi ganhando força. Eu trago algumas reportagens ou emendas de reportagem apenas para ilustrar, né? Gradativamente, a criminalidade virtual foi ganhando força. O Brasil também acabou se tornando, vamos dizer assim, não só um alvo, mas também um palco dessas ações. Organizações muito especializadas nessa temática foram se aperfeiçoando nela, ao ponto de começarem a hackear bancos, instituições financeiras, transferirem dinheiros e recursos de bancos. E aí a gente chega na questão do nosso ranking, né? Atualmente o Brasil é o segundo país do mundo. Até 2015 ele era só o quinto, né? E agora ele já é o segundo país em números de crimes cibernéticos. Esse dado nos coloca na vice-liderança, né? Dessa temática, infelizmente. A gente só perde para a China. Isso é algo que tem que ser, eu acho que tem que ser referido e difundido, no sentido de se tratar dessa temática e pensar em como enfrentá-la, né? E, mais uma vez, o seminário é uma excelente iniciativa justamente para tratar dessa abordagem. E a gente pode pensar, mas crimes virtuais nunca chegaram no judiciário, né? Eu peço desculpas pela imagem, mas não é minha. Ele é resultado de um ataque ao STJ ocorrido em 2016, no qual as pessoas que fizeram o hackeamento, os autores, deixaram essa mensagem ao final. Ou seja, fora o absurdo de já terem invadido e causado uma série de prejuízos ao Poder Judiciário, eles ainda deixaram uma mensagem, se é que se pode chamar de mensagem, né? Fato semelhante também já ocorreu em São Paulo, TRT, Ministério Público, o que só vem a reforçar o que eu tento apresentar, no sentido de que os crimes virtuais, o próprio nome refere, eles são muito amplos e eles atingem toda a sociedade, e como atingem toda a sociedade, atingem as instituições bancárias, as instituições policiais e o judiciário. E aí nós chegamos à conceituação de engenharia social, que ficou mais conhecida a partir de 1990, quando Kevin Mitnick, que é um famoso hacker, e esse termo designa as práticas utilizadas com o objetivo de obter dados negados de empresas, pessoas e sistemas de informação. O processo de obtenção se baseia na exploração da confiança, na confiança das pessoas, justamente para ludibriá-las, né? Pode-se entender a engenharia social, já doutrinariamente já se fala, como a arte de manipular pessoas com o fim de contornar dispositivos de segurança. Então, a gente pode discutir uma série de interpretações, mas o fato é que a engenharia social
foi numa crescente a partir de 90. E, conceitualmente, hoje ela é descrita como um método de obtenção de informações, onde se faz uso de técnicas sociais e psicológicas, muitas vezes abusando da ingenuidade ou da confiança do usuário, justamente para se obter o acesso não autorizado a dispositivos eletrônicos ou informações sensíveis. Um atacante utiliza a interação humana, e isso é importante referir, por meio de técnicas de persuasão para obter informações negadas ou comprometer o computador, como a gente acabou de referir no caso do STJ, e sistemas de empresa ou de pessoas, né? E a engenharia social, na verdade, ela é um ciclo que, na verdade, muitas vezes nem se completa, né? Ele se inicia com a coleta de informações pelo atacante, se desenvolve a relação, a exploração da relação e, finalmente, se utiliza a informação. Muitas vezes a vítima nem tem conhecimento de que já está sendo utilizado e o ciclo se reinicia com uma nova coleta, com o desenvolvimento de uma relação ainda mais aprofundada, através da exploração dessa relação e com a utilização de novas informações, novos prejuízos. E aí a gente chega nas redes sociais, que são o objeto da engenharia social, né? É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações que são conectadas por um ou vários tipos de relações e que compartilham valores e objetivos comuns. A partir de 2000, elas crescem de uma maneira brutal, uma maneira descontrolada. Os senhores conhecem muito bem o Orkut, que talvez tenha sido o pontapé inicial das redes sociais. Mas o fato é que a sociedade contemporânea, e aqui a gente traz um gráfico das principais, mas Facebook, WhatsApp, Messenger, enfim, a gente poderia falar muitas horas sobre elas aqui, mas elas ganham uma importância e uma vivência, uma rotina dentro da nossa sociedade. Justamente porque o objetivo principal delas é a interação pessoal, né? Esse é o objetivo, vamos dizer assim, lícito das redes sociais. Que as pessoas interajam, se comuniquem e se divirtam. E as redes sociais têm se destacado justamente por isso, porque elas permitem isso e acabaram se tornando muito populares, né? E o seu uso vai sendo diversificado à medida que elas vão crescendo, para comércio, entretenimento. Esses são os aspectos, vamos dizer assim, lícitos, mas infelizmente chega também a aspectos ilícitos, né? Aspectos criminosos, perpetrados por organizações extremistas ou por grupos criminosos ou por ambos, né? Para os senhores terem uma ideia, esse acho que é de 2017, no Brasil, diferente do gráfico mundial, o WhatsApp superou recentemente o Facebook, né, como a plataforma mais utilizada dentro desse aspecto das redes sociais, 91%. E a gente também fala de comunicadores, a gente pode falar de aplicativos comunicadores como o Skype, iTalk. Num passado não muito longínquo, acho que todos usaram aqui o Viber, o WhatsApp, que não precisa nem apresentar, e também tem um aplicativo russo, que é o Telegram, que ele é criptografado e também é muito utilizado pelas organizações terroristas e criminosas. E aí a gente vai chegando no foco principal da nossa apresentação, que é a revelação ou confirmação de fotos de pessoas ou de familiares por meio das redes sociais, né? A questão da cautela que vai ser abordada na sequência. Os aplicativos de comunicação, eles permitem justamente, e de uma forma que eu julgo descontrolada, essa promoção, né, essa publicização de imagens. Vou trazer para os senhores, não sei se o Benhur vai poder rodar agora, é um vídeo muito rápido, que eu acho que ilustra essa primeira passagem nossa aqui no seminário e que os senhores entenderão o sentido depois da apresentação. Antes que comece, eu aproveitei tem um trabalho de conclusão lá em Portugal, que eu vou colocar também à disposição. A capa se transformou em livro, justamente sobre a ética e a magistratura em Portugal. Um livro muito recente, bastante volumoso, mas a capa eu aproveitei justamente para a nossa apresentação e coloquei as redes sociais aí no fundo. Delfim. Queres ver?
school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto, oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. A arte de manipular pessoas, né? Que as redes sociais, de uma forma muito destacada, têm permitido, vamos dizer assim, o lado mal das redes sociais, ou as redes não sociais, né? Que infelizmente permitem pessoas com intenções que não são razoáveis, né? Ludibriem e criem, ou melhor, obtenham informações que não deveriam obter, né? Então, a gente chega na questão das cautelas, né? E aqui especialmente para a magistratura, para os senhores magistrados, algumas sugestões, são apenas sugestões que a gente coloca na lousa. Evitar fornecer dados pessoais, nome, e-mail, endereço e números de documentos para terceiros. Não fornecer informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito, bandeiras de cartão de crédito. Um aspecto bastante delicado tem sido os sites de relacionamento, que tem permitido, enfim, uma série de situações bem complicadas no aspecto criminal, e que nos nossos cursos de engenharia social a gente tem se deparado com situações muito, além de constrangedoras, preocupantes, né? Na medida que esses sites permitem que o usuário cadastre informações pessoais, como o nome, ou, enfim, nome, endereço residencial, comercial, data de nascimento. E se ele não limitar esse acesso para somente aquelas pessoas que têm interesse, essas informações podem, e na verdade são, visualizadas por qualquer um, né? E o site de relacionamento é fato que ele se presta justamente para uma abertura, vamos dizer assim, né? E permite que uma série de pessoas simplesmente conheçam a dinâmica social daquela pessoa que está lançada no site de relacionamento. A participação de um usuário em determinados tipos de comunidades também pode fornecer muita informação para terceiros. E aqui a gente cita também um exemplo prático, já vivenciado no nosso curso: comunidade de donos de um determinado veículo, frequentadores de um estabelecimento, como um clube ou como um restaurante. Eles acabam externando qual é o estilo social dessa pessoa, que locais ele gosta de frequentar, quem são seus familiares, quem são seus amigos, seus horários rotineiros. E isso se ajusta também para os senhores, né? Uma sugestão de que evitem, na medida do possível, logicamente, essa exposição. Outro aspecto que é interessante a gente destacar é o localizador que todos nós temos no smartphone e que muitas vezes a gente nem percebe que tá ligado, né? Ele também permite, de uma maneira criminosa, evidente, que caminhos rotineiros sejam obtidos justamente por meio das redes sociais, né? Que, vamos dizer assim, atacantes sociais acabem por conhecer a rotina e as rotas dos senhores. Essas informações podem ser utilizadas por alguém mal intencionado, como eu já referi, e também podem atentar contra a segurança física
dos senhores ou dos seus familiares. Infelizmente, a gente tem que adverti-los nesse sentido. Uma foto divertida hoje e compartilhada no Facebook ou em outras redes sociais, ela pode se tornar uma foto bastante comprometedora no futuro. Um conteúdo que é compartilhado em um dia, ele pode no futuro ser distribuído e compartilhado por inúmeras outras pessoas, né? Chama atenção para grupos de WhatsApp que a gente muitas vezes reputa seguro, o grupo, e que algumas informações acabam, muitas vezes, são tirados prints, são veiculadas e multiplicadas as informações ou as nossas opiniões pessoais, né? O que, de certa forma, coloca em xeque a nossa atuação. Os usuários das redes sociais possuem pouca consciência das implicações da divulgação da sua informação pessoal e privada em redes pessoais. Muitas vezes, sem nem se dar conta de que está multiplicando essas informações ou transmitindo dados sigilosos ou, enfim, de certa forma, comprometedores da segurança familiar, as pessoas acabam postando e multiplicando dados que nem sempre são bem recebidos, né? 46%, isso é pesquisa, dos utilizadores do Facebook aceitam pedidos de amizades de qualquer um, de estranhos. 89% dos utilizadores da faixa etária dos 20 anos divulgam, inclusive, a sua data de aniversário, quando não divulgam o endereço também. Praticamente 100% divulgam o seu endereço de e-mail, que também é objeto de ações criminosas. E também quase 40% listam dados sobre a sua família e amigos, né? Principalmente fotos, aniversários, datas especiais. E é a nossa sugestão de utilização das redes sociais de uma forma racional, ter a percepção de quais dados compartilhar, que tipos de conteúdo disponibilizar, com quem compartilhar, atentar para a rede de amigos, saber se de fato são os amigos que estão ali ou se o usuário está eventualmente colocando pessoas que não são do seu círculo de amizade. Também existe uma opção no Facebook pouco conhecida de remover-se dos resultados de pesquisas do Facebook, reputo bastante importante. Solicitar para os amigos e familiares que evitem a marcação em fotos e vídeos, justamente pela questão da segurança. Proteger ou restringir os álbuns de fotografias. Evitar que as histórias apareçam no feed de notícias dos amigos. Proteger-se contra histórias publicadas por outras aplicações. Tornar a sua informação de contato privada. Essas sugestões, elas são dinamizadas pela Polícia Federal aos seus policiais, aos seus profissionais, nos cursos de formação. Esse curso, na verdade, essa apresentação de certa forma, é uma adaptação do que a nossa diretoria de inteligência, sempre que os colegas se formam na nossa academia, a gente faz uma apresentação justamente porque no passado não muito recente, nós temos visto colegas postando, inclusive, fotos de operações, fotos de locais de crime que, evidentemente, não são o nosso objeto, né? Que não devem ser publicados. O fato é que as redes sociais, e o doutor Eduardo colocou com muita propriedade, elas acabam praticamente cegando as pessoas nesse aspecto de segurança. Então, para muitas pessoas, o que a gente está falando agora pode parecer totalmente fora de sentido, mas a questão da segurança, e isso não só na Polícia Federal, mas como em uma série de órgãos estatais, tem se percebido que a principal carência, ou principal limitação da segurança tem sido na exposição de colegas, na exposição de informações dos profissionais e do local, da segurança orgânica da instituição. Daí a importância dos senhores terem sempre esse cuidado no trato e na publicação de informações. Os amigos podem indicar endereços, bens e vulnerabilidades, né? Fotos ou vídeos que podem indicar ambientes ou podem indicar placas de carro. Isso também é colocado nas nossas, e aqui a gente pode falar abertamente, em investigações muitas vezes, e agora cada vez mais, na busca para formalizar prisões ou investigações, se nós utilizamos as redes sociais para investigar as pessoas, porque, assim como o público geral, o criminoso muitas vezes não tem essa preocupação, ou os seus familiares e amigos, né? Então, muitas vezes a gente consegue informações mais sensíveis nas redes sociais, por incrível que pareça.
porque elas permitem a má utilização da manifestação, né? Esse ciclo de postagens e de informações ganha uma dinâmica muito comprometedora, né? Alguns exemplos, como eu referi, de fotos que comprometem a segurança, né? Não só pela criança ali naquele do carro, mas pela placa do carro, foto do computador com informações que podem vir a ser sensíveis, nome de rua, local, né? Identificação e estilo de padrão de vida. Esses são casos assim reais, então não parece brincadeira, mas não é. O meliante contando dinheiro de crime e passando pelas redes sociais a foto, produto de crime adquirido, patrimônio fora do padrão, né, para dizer o mínimo. E aqui, já caminhando para o final, dei uma acelerada para não atrapalhar o horário dos senhores, uma referência ao provimento 71 do CNJ, agora de junho deste ano. Os senhores devem saber muito mais do que eu acerca desse provimento, na medida em que ele insta os magistrados a usar as redes sociais. Aliás, ele limita o uso das redes sociais, né, no aspecto de críticas públicas a ideias, projetos legislativos e programas de governo e medidas econômicas, né? Ou seja, os magistrados podem usar as redes sociais nesse aspecto. Entretanto, são vedados os ataques pessoais a candidato, liderança política, partido político, com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública em razão de ideais ou ideologias de que discorde o magistrado, o que configura a violação do dever de manter conduta ilibada. Esse provimento, como eu referi, ele é bastante recente, ele é agora de junho. Na sequência desse provimento, também são referidos, destacados, que o magistrado, ou asseverado que o magistrado atue com reserva, cautela e discrição ao publicar seus pontos de vista, especialmente nos perfis pessoais, isso a gente acabou de tratar, nas redes sociais, evitando a violação dos deveres funcionais e a exposição negativa do Poder Judiciário. O mesmo provimento, abre aspas, esclarece que o magistrado deve evitar nos perfis pessoais, nas redes sociais, pronunciamentos oficiais sobre casos em que atuou, sem prejuízo do compartilhamento ou da divulgação por meio dos referidos perfis de publicações constantes de sites institucionais ou referentes a notícias já divulgadas oficialmente pelo Poder Judiciário. Também no provimento é referido que o e-mail do juiz deve ser usado apenas e exclusivamente para as atividades do Poder Judiciário. E aí a gente poderia achar que isso é uma exclusividade do Brasil, né? Eu fiz uma pesquisa justamente para o seminário e identifiquei que na Inglaterra e em Portugal, ou seja, na Europa, se tem a mesma discussão, a mesma preocupação, e os tribunais daqueles países também acabaram por externar uma série de medidas, justamente não no sentido de limitar a liberdade de expressão, mas de orientar os magistrados, membros do Ministério Público e também os policiais, no sentido de suas manifestações em redes sociais. Vocês conseguem abrir? Esse é o de Portugal. A nova ministra da Justiça, justamente, uma matéria agora do início do ano, ela refere justamente essa preocupação em relação à magistratura, à exposição. Ela trata como recato, né, termo bem português, mas também eu vou deixar na apresentação para os senhores, se os senhores quiserem ler com mais atenção, mas além dela também tem o caso da Inglaterra. E a Inglaterra foi mais, eu diria, mais forte, né? A Inglaterra proibiu os magistrados de se identificarem como juízes na internet, né? Então, blogs e etc e tal, nesse ambiente os magistrados não podem se identificar ou não podem dizer que são juízes, né? Eles têm que evitar essa exposição. Também vou deixar essa matéria, que é bastante recente. E, voltando à questão do provimento do CNJ, uma entidade de classe da magistratura entrou com uma ação justamente alegando que a medida contrariaria o processo evolutivo de democratização e seria ofensiva à liberdade de expressão. Também não vou clicar ali, mas se os senhores clicarem, vai abrir a manifestação do órgão de classe dos senhores. Aliás, não é dos senhores, é de Minas Gerais, da magistratura de Minas.
E agora, no início dessa semana, o ministro Barroso decidiu essa questão, ela chegou ao STF, e o ministro Barroso entendeu que a limitação ao exercício da atividade político-partidária é um dos imperativos da independência e da imparcialidade do judiciário, não sendo destituída de razoabilidade a emissão, pelo órgão correcional da magistratura, de orientação que indique que as manifestações de apoio ou reprovação a candidatos, partidos, em redes sociais, podem configurar atividade político-partidária. E, abre aspas, né? O impacto das redes digitais na forma de comunicação e circulação de informação e o peso que essas redes sociais assumiram nas campanhas eleitorais justifica a recomendação de cautela. Por isso que eu usei o termo cautela nos slides anteriores. O fim dos limites estritos entre a vida pública e a privada da era digital faz com que a conduta de um magistrado se associe, ainda que de forma indireta, ao Poder Judiciário. Essa decisão saiu na segunda-feira, agora desta semana. Eu trago a baila justamente para enriquecer o debate. Também coloco vai ser disponibilizado ao final, mas ele acaba por, enfim, de uma certa forma, tratar e resolver a discussão que se iniciou, né? Então, agradeço a todos. Peço desculpa pela velocidade da apresentação, mas como eu disse, eu não queria atrapalhar e não quero atrapalhar os senhores. Os senhores têm um horário bastante pesado ainda para o dia de hoje. Agradecer ao desembargador Manuel pela atenção. Fico à disposição.